Ascensão de uma nova cultura. Shakyamuni viajou para o sul, conforme dissemos antes, tendo o estado de Magadha como destino final. Várias sugestões foram feitas sobre o motivo por que ele escolheu Magadha e não outro dos estados da época. No período, os mais poderosos eram Magadha e Koshala. Este último, e vimos isto antes, situava-se próximo ao estado nativo de Shakyamuni e dominava-o politicamente. Se tivesse seguido para Koshala e lá houvesse sido descoberto que ele, o príncipe de um estado dependente, ingressara na vida religiosa, teria havido sem dúvida muitos comentários, e é mesmo possível que fosse obrigado a voltar a Kapilavastu, a cidade da qual apenas com grandes dificuldades conseguira escapar. Foi possivelmente com esse pensamento que ele resolveu viajar a Magadha, onde era muito menor o perigo de repatriação forçada. A parte essas razões pessoais, é provável que tenha resolvido seguir para Magadha, porque nela via o centro de uma nova cultura que estava surgindo. Nessa ocasião, a sociedade indiana passava por um processo de mudança radical. Os membros da classe Brahmani, antes considerados quase como seres divinos, começavam a perder autoridade e mudavam igualmente os padrões da sociedade que haviam dirigido. Em parte, essa situação era resultado de corrupção e degenerescência dentro das próprias fileiras dos Brahmanes. Mas a situação era facilitada e apressada pelas vastas mudanças sociais que ocorriam à medida que os invasores arianos, que haviam penetrado na Índia através do noroeste, alguns séculos antes, continuavam a expandir seu poder a leste e na direção sul. Com o crescimento do comércio e das trocas, apareceram ricos mercadores da classe Vaishya, que, em virtude de sua riqueza e poder, podiam contestar a autoridade dos Brahmanes. Além disso, na proporção em que prosseguia a expansão territorial ariana, os membros da classe Kshatriya, que travavam as batalhas e atuavam como poderes políticos nos estados recém-formados, tiveram aumentada sua autoridade até o ponto em que seu poder tornou-se maior do que o de seus superiores nominais, os veneráveis Brahmanes. Na época de Shakyamuni, e pouco tempo antes, membros da classe Kshatriya desafiavam os Brahmanes não só em questões de poder e precedência social, mas também nos campos da filosofia e da religião. Os Upanishads, escritos religiosos datados de período ligeiramente posterior aos dos Aranyakas, ou Tratados da Floresta, já mencionados, fornecem numerosos exemplos do desafio feito pelos Kshatriyas à autoridade dos Brahmanes. Em um dos Upanishads, por exemplo, lemos que um rei discutiu abertamente com um Brahmane e apontou as falácias de suas doutrinas religiosas. Segundo o relato, o sábio Brahmane admitiu derrota e, por seu turno, implorou ao rei que se tornasse seu mestre. Essas pequenas histórias proporcionam evidência de que os Kshatriyas estavam começando a ultrapassar os Brahmanes em posição social e intelectual. Além disso, pode-se dizer que toda a filosofia subjacente aos Upanishads, com seu ceticismo e questionamento incessante de convicções aceitas, representava o ponto de vista desse novo grupo em ascensão para o poder da sociedade. Os novos líderes da classe Kshatriya, aliados a uma nova classe de ricos mercadores, conhecidos como
Shireshtin abandonaram os padrões da velha sociedade tribal dos Brahmanes e trabalharam para construir um novo tipo de estrutura social encabeçada por um monarca. No tempo de Shakyamuni, essas mudanças sociais ocorriam com grande rapidez, figurando o estado de Magadha como centro da nova sociedade e cultura que começava então a emergir. Demonstra a história que os filósofos, pensadores e revolucionários mundiais realmente grandes e que marcam época familiarizam-se inicialmente com a mais fina cultura e ideologia de suas épocas, antes de transcendê-las e instituir seu próprio e original sistema de filosofia. Shakyamuni resolveu, sem dúvida, seguir para Magadha, porque desejava conhecer a nova cultura e o pensamento que lá evoluíam. É importante notar ainda que foi em Magadha que ele praticou austeridades religiosas, alcançou a iluminação e começou a pregar a religião budista, e que entre seus primeiros convertidos figurou o rei Bimbisara de Magadha e numerosos Shireshtin, ou ricos mercadores do estado. Além disso, o rei Pasenadi de Koshala respeitava-o também e dava apoio às suas atividades religiosas. O budismo, ao que parecia, era inteiramente capaz de refletir e absorver as tendências e tipos de pensamento da nova cultura e sociedade. E com o passar do tempo tornou-se a religião mais comumente associada a ela. Isso não significa, claro, que o budismo fosse uma religião que visava apenas aos mercadores e membros da classe dominante. Desde o início, constituiu religião que repudiou todas as distinções de classe e casta e interessou a todas as pessoas, quaisquer que fossem as posições que ocupassem na sociedade. Mas este é um ponto que eu gostaria de discutir em maiores detalhes um pouco mais adiante. É frequentemente mencionada nas escrituras a ajuda dada pelos mercadores ricos à ordem budista. Um deles doou um mosteiro do bosque de bambu em Rajagaha, e outro mais um mosteiro na cidade de Savatthi, em Koshala. O mais conhecido desses homens muito ricos que deram apoio ativo a Shakyamuni e a seus adeptos chamava-se Sudatta, considerado o homem mais rico de Koshala. Era conhecido pelo nome de Anathapindada, ou provedor dos necessitados, pela maneira generosa como compartilhava de sua riqueza com os pobres. Gostaria de analisar um pouco mais essa nova cultura que então se desenvolvia em Magadha e Koshala. Um de seus aspectos mais importantes e característicos foi o aparecimento de pensadores que repudiavam abertamente a tradição védica e a autoridade da velha ordem social brahmanista. O surgimento desses homens é muito importante, porquanto indica como eram radicais as mudanças que ocorriam na sociedade. Os adventos de homens que ousavam rechaçar inteiramente as doutrinas do brahmanismo eram conhecidos pelo termo Shramana. A palavra Shramana, que significa aquele que pratica austeridades e mortificações religiosas, foi originalmente aplicada a todos os ascetas em geral, isto é, a homens que, nas 4 tradicionais fases da vida descritas acima, haviam iniciado a terceira e procurado as florestas para praticar austeridades e meditar. Na época de Shakyamuni, porém, a palavra viera a designar os ascetas que se recusavam a aceitar o brahmanismo,
e a ordem social que o mesmo representava. Magadha parece ter sido uma espécie de ponto de reunião desses Shramanas. Mais tarde, Shakyamuni veio a ser conhecido como Gautama Shramana, porque era considerado pertencente a esse grupo de pensadores reformistas. Mas, embora no começo ele, sem dúvida, estudasse as novas escolas de pensamento que então surgiam, a iluminação que finalmente alcançou foi inteiramente distinta e de uma dimensão inteiramente diferente de qualquer coisa sequer sonhada pelos demais Shramanas da época.